Este episódio é uma parceria com arcdaily.com.br. Oi gente, esse é o ArcCast número 90, meu nome é Adilson. E hoje a gente vai tratar de um assunto que tem muito a ver com a nossa realidade hoje, principalmente por conta da tecnologia. A gente sabe que a arquitetura e urbanismo do século XXI tem em mãos inúmeras tecnologias que vão auxiliar os arquitetos e planejadores a pensar o espaço. A gente pode dizer que a tecnologia e a arquitetura são atividades inseparáveis, já que, por exemplo, dominar a natureza através de técnicas e conhecimento é a essência da nossa profissão. A gente atualmente tem inovações como a realidade virtual, desenho auxiliado por computador, as renderizações fotorrealistas, a realidade aumentada, a impressão 3D, todas elas estão no nosso campo de trabalho, mas nenhuma delas tem tanto impacto como a tecnologia BIM, que é uma sigla para Building Information Modeling, traduzindo em português seria modelagem da informação da construção, tem na arquitetura. A sua aplicação vai impor aos arquitetos uma nova maneira de abordar a construção de nossas edificações, e o BIM pode ser utilizado em todas as esferas do trabalho do arquiteto. Se você está ouvindo esse relato e considera que essa realidade é muito abstrata ou está distante do que você faz, é bom ir se preparando, porque o uso do BIM será obrigatório a partir de 2021 nos projetos e construções brasileiras que querem fazer ou que já fazem obras públicas. Mas a gente não está aqui para te assustar. A gente vai fazer uma tentativa de entender o que é o BIM, como ele vive, do que se alimenta, quais seus hábitos, tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Para falar sobre BIM com a gente está aqui com dois convidados importantes. O primeiro deles é o José Ricardo Minch, arquiteto, ele é BIM Manager também, é professor e coordenador de pós-graduação pelo IESP e arquiteto da Skylab Arquitetos e trabalha como consultor na implementação de BIM em empresas de projetos e construtoras. Boa noite, Zé Ricardo, tudo bom com você? Beleza, boa noite primeiramente, tudo ótimo, agradeço aí o convite para participar desse episódio e o que eu puder colaborar com os ouvintes para a gente conversar um pouquinho sobre a metodologia BIM, estou à disposição. Pô, muito obrigado pelo seu tempo e a gente tomou uma coça aqui para arrumar o microfone, mas agora tá tudo funcionando. E para completar o time, a gente tá aqui também com a Maria Fernanda Moraes, que é arquiteta e urbanista também, é mestranda em gestão de ambiente construído, com dissertação focada no aparelhamento BIM em empresas de projeto atuantes no setor de licitação pública. Boa noite, Maria Fernanda, tudo bom? Ei, Adilson, tudo jóia? Boa noite. Agradeço aqui também o convite de vocês para participar desse bate-papo. Vamos ver aí que assunto que dá essa conversa legal aqui sobre BIM hoje à noite. Pô, obrigado a você também pelo tempo e disponibilidade para conversar com a gente. E para conversar com os dois, estou aqui com o time inteiro. Boa noite, Rafa, boa noite, Lili. Tudo bom com vocês? Boa noite, todo mundo. Obrigada aí pela presença aí dos convidados, né, do Zé Ricardo e da Maria Fernanda. Para mim vai ser ótimo, porque eu não sei absolutamente nada sobre o BIM, né? Assim, sei aquele básico do básico, né? Então, vamos que vamos. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite, Zé Ricardo. Boa noite, Maria Fernanda. Eu acho que vale um disclaimer aí. A gente não vai dar conta de um episódio falar disso tudo, né? Assim, a gente também nem pretende aqui encerrar o assunto, que eu acho que é muita coisa, mas aí fica como uma introdução aí para futuras conversas, né? Então isso aqui é uma introdução ao BIM, mas antes disso a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou eu e o Rafa aqui. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza. Bom, Rafa, como é de praxe, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bem, do modo raiz, mandando aquele e-mail para contato@arquicast.com e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube também, temos algumas coisinhas lá. Aproveitando aqui que a gente, não sei se você lembra, mas a gente prometeu que a gente ia fazer a leitura de comentários nesse episódio de hoje. Então a gente vai tirar o atraso, digamos assim, dos e-mails que foram enviados pra gente, dos recados que deixa pra gente no Instagram. Bom, temos e-mail, né, Rafa? Temos sim. Temos um e-mail bem bacana aqui do Gustavo Rezende. Aí ele mandou assim pra gente. Ei, Adilson, Rafa, Lili, meu nome é Gustavo, sou arquiteto urbanista e ouvinte assíduo do ArcCast. Gostaria de agradecê-los pelas discussões sobre arquitetura e cidade que acabaram por minimizar a falta das referências
reflexões que a faculdade propunha. Tenho certeza que esse trabalho reverbera país afora e provoca crítica do nosso próprio trabalho. Bom, no último episódio, como funciona o coletivo, o que me chamou mais atenção, na verdade, foi a frase: o arquiteto não resolve os problemas das pessoas / cidade. Muito comum na nossa área, mas que talvez tenha que ser dita com mais cautela. Em contato com vários arquitetos de diferentes áreas, ao decorrer da minha formação e na prática, tive a percepção que o arquiteto encara os problemas como limitadores e não como diretrizes / condicionantes das soluções. A maioria das demandas atuais, dado o contexto econômico e político em que vivemos, gira em torno da resolução de algum problema, e é quando o papel do engenheiro entra como profissional capaz de dar uma solução, que nem sempre é mais apropriada, prever os seus custos e gerenciar sua execução. Isso, ao contrário do que muitos pensam, não acontece apenas fora das capitais ou em suas periferias, e é o que segrega a atividade do arquiteto a uma parcela reduzida da população. É necessário pensar uma forma mais palpável de como resolver os problemas das pessoas, saindo um pouco da utopia, da melhor solução, que por vezes não considera como devida o orçamento, os prazos, a executibilidade e às vezes revela até mesmo a vontade / objetivos do cliente. Um grande abraço. Bem, Gustavo, assim, pelo que eu entendi aqui do seu e-mail, me parece que você está falando que os arquitetos fugiram um pouco dessa capacidade de solucionar, né? E os engenheiros acabaram abraçando a causa. Isso é verdade, né? Acho que cada vez mais é emergente um pouco um tipo de prática dos arquitetos que foque mesmo na ação, né? Então a gente sair um pouco da discussão de dentro das academias e de coisas que ficam mais no plano de reflexão sobre a cidade e, de fato, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, né? Acho que o trabalho do coletivo mostra um pouco isso. E a gente também tem um cast interessante que é sobre assistência técnica em arquitetura, que fala um pouquinho disso também, se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto. E acho que isso também está na nossa agenda aí de discutir em outros casts futuros, né, novas formas de como os arquitetos podem de fato atuar dentro da realidade das famílias, da construção das casas, das cidades, né? Tem um aspecto legal que ele pontou aqui, que é o tal da melhor solução. Ou seja, eu acho que ele aponta aqui que o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes a gente fica também muito preso a soluções que devem obedecer àquele projeto de uma forma muito engessada, né? E que a gente muitas vezes é muito prolixo, que não devem resolver as coisas sendo só o arquiteto sabendo que aquilo ali é a melhor solução. E que na verdade a gente tem que ser um pouco mais pragmático muitas vezes no dia a dia. Justamente esse pragmatismo que a engenharia tem no seu dia a dia, ela muitas vezes soluciona aquelas coisas que a gente não soluciona, né? Ou não tá muito atento a querer solucionar. Mas é isso aí, também concordo com o que você falou. Temos um outro e-mail aqui, esse e-mail é rapidinho, do Lando falando o seguinte: galera, ArchiCast, descobri o cast de vocês há pouco tempo e agora ouço todos os dias. Muito obrigado pelo conteúdo e discussões, adoro as dicas no final dos episódios. Queria agradecer pelo trabalho de vocês, fazendo meu dia mais interessante. Lando, obrigado. Indique aí pros seus amiguinhos também, tá? A gente tem um recado também no Instagram, que é parecido com o do Lando, que é da Márcia Lema. Ela fala o seguinte: olá, adoro o podcast de vocês, não sou arquiteto ou estudante de arquitetura. Minha área de trabalho é outra, mas amo histórias da arte e alguns dos temas de vocês passam muito por essa minha paixão. Amei o podcast que fala sobre Frank Lloyd Wright, da Bauhaus, Le Corbusier, e queria pedir que falassem sobre o Zaha Hadid. Parabéns. Quando é que a gente vai ter o episódio sobre a Zaha Hadid, Rafa? Pô, vai ser legal. A gente pode fazer até uma continuação daquele do Patrick Schumacher, fazer uma atualização daquela polêmica e falar um pouco da Zaha Hadid. Bem, uma outra coisa que a gente vai voltar é pedir para vocês que primeiro também nos recomendem aí pros seus colegas nas redes sociais, e para quem nos escuta via iTunes, entra lá no nosso perfil enquanto você estiver escutando e também faça uma avaliação do cast. A gente tem uma série de avaliações lá bem bacanas, algumas até que a gente não leu, né? Então aqui, só para aproveitar o momento, eu vou ler um comentário aqui que o Thiago Cruzeirense fez pra gente. Foi assim: gente inteligente. Papo inteligente, sincero, gostoso de ouvir. Sempre pautado em assuntos pertinentes, muito adequados ao profissional estudante de arquitetura e urbanismo. Num campo de trabalho contraído pela crise financeira, mas em expansão pela revolução tecnológica. Olha só que interessante. O debate é o que clareia e ajuda a tomar as diretrizes para nos tornarmos melhores pessoas e profissionais e, assim, transformar também nosso entorno. A arquitetura é um grande instrumento de melhoria da vida. Sou arquiteto recém-formado na Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, e curto pra caramba o cast. Já indiquei pro meu orientador do TCC. Abraço. Pô, Thiago, obrigado. Você escreveu isso lá em maio desse ano, né? Agora que a gente tá lendo. Então a gente promete que a partir de agora a gente também vai começar a ler os comentários lá do iTunes, e se você escuta via Apple, né? Então avalie a gente lá e deixa sua mensagem. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, alguma discordância ou concordância, ou até sugestões de pauta, gente, só procurar a gente em qualquer dos perfis, pode mandar e-mail. Acessa lá o nosso site também e deixa o comentário, a gente sempre lê. Comentários no Instagram também são
muito bem-vindos e a gente lê todos, e sempre que a gente pode, a gente responde. Percam essa vergonha, ajudem a fazer o nosso cast, e também não deixem de indicar o nosso perfil do Instagram para outros que não conheçam ou que não seguem a gente, porque isso também ajuda a gente a ter outras ferramentas, por exemplo, ter aquele swipe que o Instagram faz para vocês acessarem o link direto nos nossos episódios. Então, faça essa campanha, né? A gente distribui conteúdo aqui, então seria muito bacana se vocês pudessem recomendar de qualquer maneira para outras pessoas ouvirem, beleza? Então a gente fica por aqui com esses vários recadinhos aí, vamos deixar com vocês com um episódio sobre o BIM, e a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio para vocês. Certo. Falou, galera, um abraço. Falou! Vamos entender primeiro o que quer dizer essa sigla BIM, né? A gente sabe que é Building Information Modeling, mas por trás disso tem um conceito muito mais complexo, né? Vocês conseguem explicar um pouquinho pra gente, Ricardo e Maria Fernanda? O interessante da tradução dessa sigla BIM, né, modelagem da informação da construção e não da edificação, né? Porque na verdade o BIM ele é usado para qualquer tipo de obra, né? Desde da edificação, rodovias, usinas hidrelétricas, qualquer tipo de obra de infraestrutura, pontes, né? Na verdade o BIM ele é muito mais do que uma simples tecnologia, né? Tanto é que eu nem gosto muito de usar a palavra tecnologia BIM, que imediatamente as pessoas ligam isso a um software, né? Na verdade o BIM ele trata do tripé, né? Pessoas, processos e tecnologias. O que o BIM representa para uma empresa, para a indústria da construção civil? A transformação digital, né? E a gente não começa a transformação digital pelo software, né? Então é importante, primeiramente, as pessoas compreenderem, entender o que é o BIM, com o que o BIM lida exatamente. No BIM é gestão de projetos, né? Gestão integrada e colaborativa, ou seja, fazer com que todos os agentes intervenientes de um projeto obra, de todo o ciclo de vida, que eles conversam e interajam entre si. É disso que o BIM trata e com toda a tecnologia que dá suporte para isso. Portanto, as pessoas compreenderem isso, o que é o BIM, o que as pessoas querem com o BIM, que é o passo inicial para aí sim a gente partir para a questão de implementação, software, treinamentos e outras coisas mais, né, Maria? E é importante a gente perceber também essa transformação e evolução desse conceito BIM, né? Desde um conceito relativamente antigo, né? Que a gente tem indícios aí desde a década 70 já se fala em BIM, mas naquela época mais relacionado a uma modelagem orientada a objetos, né? Desde 2009, mais ou menos, que a gente começa a ver que ele ganha características mais amplas, assim, atrelando também a parte de processos de projeto, né? Então, realmente, são esses três elementos aí, né? Desde a ferramenta, a tecnologia e processos que realmente vão conformar o que hoje a gente tem como uma definição mais clara do que seria o BIM, que também daqui a pouco pode estar com um adicional aí de conceito e em transformação constante, né? Porque na verdade o BIM ele é extremamente genérico. Você entender o conceito do BIM é realmente um pouco complicado, porque as pessoas acabam criando uma expectativa muito grande em relação ao que o BIM pode trazer para cada um de nós da indústria da construção civil, né? Por isso que aí a gente entra, mesmo que de forma um tanto relutante, nos softwares, Revit, ArchiCAD e todos os demais que integram a metodologia para que as pessoas consigam ver de forma mais palpável como é que essa ferramenta funciona na prática, né? A gente acaba citando o dia a dia, a gente fala muito, processos, o que é um processo, afinal de contas? O processo é aquele conjunto de atividades que você vai desenvolver para entregar um produto ou um serviço qualquer. Cada um desse conjuntinho de atividades tem uma entrada e uma saída de informação. BIM lida justamente com isso, com essa questão da informação, para que a informação entre no momento certo, na hora certa, na quantidade certa e da forma correta dentro do processo. Lida com essa questão toda. O próprio trato com a informação é muito diferente do que é feito atualmente com a metodologia CAD, a gestão tradicional de projetos, digamos assim, né? Que a gente passa a ter cuidado muito grande com a informação que a gente insere no modelo, porque é a partir dessa informação que a gente vai conseguir extrair os quantitativos, extrair todo tipo de informação que a gente precisa em qualquer
qualquer uma das etapas projetuais ou mesmo durante a obra e depois na gestão do ativo. Então não existe, vamos extrair informação de forma automática. Nem é de forma automática. É automatizado e depende da forma que você está inserindo a informação nesse modelo. A gente fala também muito de modelo. O que é um modelo? O modelo é um banco de dados. Toda informação, projeto da obra está concentrada nesse modelo. É o mesmo modelo desde o início. Já nem se usa muito esses termos hoje em dia, desde o BIM 3D até o BIM 7D. O BIM 3D é a modelagem das especialidades, arquitetura, estrutural, instalações. O BIM 4D que mexe com a parte de planejamento da obra. O BIM 5D com a parte de orçamento. O BIM 6D que é a parte de sustentabilidade. O BIM 7D que é a gestão de ativos, manutenção de uso e ocupação da edificação pós-obra. Então é esse modelo que vem ao longo de todo esse ciclo, que a gente fala que é o ciclo de vida da edificação, que começa desde a fase inicial de pré-projeto, com desenhos, conceitos, levantamento de informações, até o momento em que você vai demolir ou requalificar essa construção, esse empreendimento. Pega esse ciclo inteiro, que a gente chama de BIM 360. Então, essa do modelo é justamente esse, um banco de dados integrado, e tem também a questão de um protótipo virtual. Também tem esse conceito que te dá a possibilidade de você construir virtualmente algo real, que você possa testar todas as possibilidades, todas as soluções, antes de você construir esse edifício. Como a gente na construção civil não tem a possibilidade, igual, por exemplo, na indústria automobilística, de construir um protótipo, testar esse protótipo de um carro, ver o que funcionou e não funcionou, para depois lançar o automóvel, tipo a revista 4 rodas. Eu gosto muito de fazer essa analogia. A revista 4 rodas não pega um carro, roda ele, 300 mil quilômetros, desmonta o carro inteirinho, analisa peça por peça e dá o diagnóstico do que funcionou e do que não funcionou. É isso que o BIM trouxe para a construção civil, esse ganho de qualidade com o protótipo virtual e o modelo integrado com toda a informação inserida ali dentro. O BIM é um novo paradigma a partir do momento em que era natural que os arquitetos projetassem através do desenho e depois os desenhos recebiam as informações. Só que agora é o contrário, As informações elas precisam vir antes do desenho, porque são elas que vão alimentar o processo da construção, Foi interessante que na sua fala você já mostrou todo o potencial da questão do BIM, mas a discussão em arquitetura ainda está muito focada nas 3 dimensões. Eu acredito que sim, Porque essa questão é uma questão cultural, é questão de formação do arquiteto, De que a gente não tem uma visão integrada entre projeto e obra, A gente pensa muito no projeto, em como dar soluções projetuais, muitas vezes sem nem entender se aquilo ali que a gente está propondo é executável ou não, É a questão da construtibilidade do que você está projetando. A grande questão é a mudança cultural acima de tudo, Tecnologia nós já temos para trabalhar dentro do que a metodologia pede. A questão mesmo é cultural, Toda mudança dói, incomoda. Eu passei por isso quando eu comecei a estudar o BIM. A sensação que eu tive foi pegar 12 anos da minha vida profissional, da forma como eu trabalhava, peguei aquilo tudo, amassei assim, joguei no lixo e vamos começar novamente a aprender a como fazer a coisa toda. Não a arquitetura em si, É o raciocínio do processo que muda, Para te dar uma luz aí, Aline, a gente pode considerar que o BIM, ele potencializa, na verdade, o processo de projeto simultâneo, Porque a gente tenta, de uma forma ou de outra, mesmo sem a utilização da tecnologia e da ferramenta BIM, nos nossos moldes de projetar até então, a gente tenta fazer uma trama mesmo ali com os projetistas todos envolvidos, um desenvolvimento mais paralelo, para que todas as disciplinas se conheçam, se conversem, alertem ali alguns prováveis impedimentos de execução, algumas incompatibilidades. Isso, assim, já é possível, claro, sem o BIM, mas o BIM vem para potencializar toda essa colaboração, de uma forma mesmo integrativa, multidisciplinar, com foco numa ferramenta. E essa ferramenta, esses softwares novos agora, novos pra gente que ainda não tá realmente com eles na rotina do escritório, eles vão mudar a nossa maneira de projetar mesmo. Por isso, uma tecnologia também nova fica envolvida, que é um banco de dados em comum, todos os projetistas modelando o mesmo objeto, no mesmo
mesmo tempo. A plataforma de desenvolvimento é a mesma, é isso? Assim? É a mesma, isso, ou interoperável, né? Assim, a interoperabilidade ali entre os softwares, ela é vital, assim, para que realmente aconteça essa parte tecnológica de banco de dados em comum. E aí, claro, chega num processo que é também modificado. A gente ganha um gerenciamento mais otimizado, busca aí uma integração da equipe desde o início mesmo do desenvolvimento e já visando o pós-uso, né? A pós-ocupação, até a manutenção da edificação. Eu acho que talvez a grande dificuldade, aí perguntando para vocês, assim, dos próprios arquitetos entenderem, né, que muitas vezes eles acham que o processo de projeto é só lá quando ele tá começando o projeto e tal. Quando a gente fala de processo, desde essa parte de concepção, que eu vou considerar que muitas vezes o BIM talvez não entre tanto na nossa cultura essa hora, mas faz parte do processo do arquiteto fazer a construção e todas as etapas da construção daquela edificação, né? Você passa pela parte, por exemplo, de estudo preliminar, projeto executivo, aplicação disso em obra, adaptações, né? Então, esse processo é todo o processo mesmo. Inclusive, o processo de você entender também aquela edificação como algo que vai perdurar no tempo e assim, pelo conhecimento que eu tenho, o BIM também te proporciona essa análise, inclusive pós-ocupação, né? Isso, exatamente. Na verdade, a necessidade de ter uma mudança de visão em várias questões dentro do processo, tá? Primeiro, a questão de que você tem que pensar na obra quando você está projetando, de como aquilo vai ser executado, quem vai executar e como vai ser executado, a cultura construtiva do empreiteiro, da construtora, seja lá qual for quem vai executar a obra. A outra questão é o aprimoramento do conhecimento da parte do arquiteto de técnicas construtivas e sistemas construtivos, porque afinal de contas você vai construir o edifício virtualmente. Então ele não é igual a metodologia CAD que você desenha ali qualquer coisa, o programa aceita, vai para a obra e está tudo bem. Com a metodologia BIM, não. Você vai construir aquilo virtualmente, você vai renderizar algo real no meio virtual. Essa é uma das grandes dificuldades do arquiteto, né? Como a gente não tem essa parte da nossa formação enfatizada, né? A gente tem as disciplinas lá, já entrando um pouco nesse assunto, né? Que é um dos tópicos aqui do ensino, e essa é uma coisa que precisa mudar no ensino. O arquiteto precisa voltar a ter esse enfoque na graduação de técnicas e sistemas construtivos, não como, eu costumo dizer, um penduricalho lá do curso, mas como disciplinas importantes dentro do contexto, para que a gente possa aí, a partir daí, entender que a gente precisa saber como construir aquele prédio virtualmente, para entender como aquilo vai acontecer na obra. Essa é uma outra falha gritante na nossa formação que precisa ser sanada junto com outras questões. Então a gente pode chegar assim, a algumas conclusões, por exemplo, assim, que no BIM você não modela o edifício, você constrói, né? Porque assim, quando a gente olha da maneira que é feito, usa da plataforma convencional que se tem até agora, é uma plataforma só de composição arquitetônica. Então a gente vê uma série de projetos que definem, por exemplo, fechamentos e aberturas, mas não consideram um aspecto construtivo. E aí, por exemplo, se você especificar um exemplo prático, né? Um ACM como revestimento ou uma madeira com um determinado tipo de tratamento, são coisas que você tem que decidir antes e não depois, porque isso vai impactar naturalmente não só no custo e forma de execução do edifício, ou da onde esses materiais vêm, até o custo de manutenção futura, né, dessa edificação. Então, de fato, é a saída de uma ideia de construção através da modelagem para uma ideia de construção digital. Outra mudança muito sentida dentro da questão projetual, dentro da metodologia, né, que você não vai trabalhar apenas com informação geométrica igual por exemplo, no SketchUp. Ali é só a casca, né? É só a informação geométrica que você está inserindo ali, por mais que o SketchUp tenha avançado em alguns pontos em direção ao BIM, mas ainda é só a casca. Esse pragmatismo também da ferramenta e dessa lógica projetual, né, que é o que muda, ele exige um determinismo, né, assim, uma capacidade de decisão em processos iniciais ali, né. Eu não sei como é que isso se dá na prática, mas eu fico pensando também, as etapas de experimentação do projeto podem ser feitas nessa plataforma ou ela é de fato uma ferramenta, mesmo que eu sei que ela é mais que uma ferramenta, ela é uma forma de pensar, ok, mas na hora que eu entro dentro dessa plataforma, ela é também utilizada
nesse momento de experimentação, por exemplo, para fazer mais de um estudo e tal, ou ela é mais de precisão, assim? Eu vou te dar um exemplo direto e prático que vai te convencer de que a metodologia BIM e qualquer um desses softwares são plenamente utilizáveis desde as fases iniciais do projeto. Você sabia que na Skylab, né, nós não utilizamos SketchUp, porque o projeto é concebido desde o zero no Revit? Acho que isso já é um bom argumento para convencer vocês de que é 100% possível utilizar, lá no caso é o Revit, tá? Mas poderia ser o ArchiCAD, poderia ser o Ecosim, o Allplan, o Vectorworks ou qualquer outra ferramenta de modelagem. Então lá a concepção desde o zero é feita toda no Revit, a gente depois só a parte de tratamento de imagens, a gente exporta para o Lumion ou para o 3D Studio, faz todo o tratamento e depois dá continuidade anteprojeto, executivo, detalhamento, todo ele feito no Revit. Eu achei essa pergunta interessante porque ela ajuda também a gente entender uma inversão aí de duração de fases, sabe? Porque a gente fica acostumado ali com o estudo preliminar mais ágil, né? Aí depois vem um anteprojeto, um projeto básico, e daí a gente encalha lá no executivo com uma maior fase do nosso desenvolvimento nos moldes atuais, né? E com o BIM, isso tende-se a inverter, porque justamente por essa fase inicial possibilitar muitas simulações, né, ter necessidade de decisões antecipadas de muitas coisas que a gente deixaria para o futuro, o anteprojeto, né, as fases iniciais aí, elas estão ganhando um peso maior nos cronogramas de desenvolvimento para que tudo fique ali bem decidido e bem conversado entre todas as disciplinas, e depois os desenvolvimentos mais básicos e executivos eles deslanchem com uma velocidade mais mesmo burocrática ali, né? Tipo, tudo o que era preciso resolver e decidir para a concepção, né, assim, do bem-estar, da funcionalidade, né, dessas simulações mesmo, e que a gente tem a capacidade agora de ter resultados mais factíveis, eles mais palpáveis, eles já garantem depois um desenvolvimento mais liso das fases posteriores. Tem uma coisa interessante que sempre fazem essa pergunta, assim, sempre quando estão com os primeiros contatos com softwares de BIM, vem essa pergunta: mas eu tenho que já definir, sei lá, o tampo da minha mesa da cozinha antes de começar a fazer tudo no Revit? É porque, assim, há uma dificuldade de entender o processo e até de que a reversão desse processo, quando você, mesmo que você defina isso, que você vai mudar depois, e que isso talvez não seja tão importante no início, obviamente no final você vai ter, mas não é necessário pro início de projeto, né, quando você vai para a plataforma, você ter definido tudo, né? Pelo menos eu acho que você tem que ter uma noção de como isso é construído, talvez, né? Tô bem errado, assim, falar isso? Não, na verdade, o que acontece? Você não vai definir tudo desde o começo, entendeu? Você tem a questão dos níveis de desenvolvimento dentro do modelo, né? Que a gente chama de LOD, né? LOD de dados, 100, 200, 300, 350, 400 e o 500, né? Aí, de acordo com as fases, esse LOD e o nível de informação vai crescendo de acordo com o andamento do processo. E pra vocês entenderem o que de forma mais clara, o que é o LOD. Imagina uma cadeira. LOD 100 é uma cadeira. Sem maiores definições, se é uma cadeira de escritório, qual é a cor, qual é a dimensão, qual é o modelo, qual é a marca. LOD 200, é uma cadeira de escritório com braços de encosto. LOD 300 é uma cadeira de escritório com braços de encosto, de veludo, na cor azul, dimensões tanto por tanto. E a coisa vai crescendo até o LOD 400, onde você tem que ter a capacidade de comprar essa cadeira sem precisar olhar para ela, sem você realmente ver como essa cadeira é, com todas as especificações completas. E assim funciona. Você não vai definir isso tudo desde o começo. Tem um momento certo de isso ser inserido no modelo. E tem um outro ponto importante também que a Maria não esqueceu de falar, ainda em relação a processos e formas de projetar. Tem uma mudança na forma de projetar com a metodologia que é bem interessante. Como é que funciona hoje? O que a Maria falou, a gente gasta muito pouco tempo no estudo preliminar e anteprojeto e gasta um tempo maior no anteprojeto e executivo, gerando documentação 2D, né? Planta, corte, fachada, área molhada, mapas quadrilha, aquelas coisas todas. No BIM, não, você vai gastar mais tempo dando soluções técnicas e projetuais. Por quê? Porque a documentação 2D passa a ser uma consequência do modelo e não o foco principal do desenvolvimento do projeto. A gente ganha mais tempo, investe mais tempo, mais recursos, fazendo o que é realmente interessante, que todo arquiteto gosta, que é a parte
parte de concepção e dando soluções técnicas e projetuais, né? E gasta menos tempo gerando documentação 2D, que é só uma consequência do processo. E é justamente por você ter um tempo maior na parte de estudo preliminar, anteprojeto e pré-projeto, aí é que vem um ganho de qualidade e a sua possibilidade de você testar esse modelo de várias formas, testar o que você está concebendo ali de várias formas antes de você entrar na parte de gerar documentação para a obra. Aproveitando essa questão da documentação, então a gente está falando aqui de novos softwares, né? Então, assim, o tempo que era destinado para confecção manual, quase com uma prancheta digital, agora pode se gastar concebendo edifícios, pesquisando materiais, tecnologias, recorrendo a bancos de informação. Quais os principais softwares que trabalham dentro dessa metodologia? Tá, na verdade, primeiro é um conceito importante onde a gente fica pontuando software. Na verdade, para ser considerado um software BIM, é fundamental que ele tenha a capacidade de interoperabilidade de dialogar com outras ferramentas, tá? Para que você contrate o profissional não pelo software que eu utilizo, mas pela capacidade, pelo know-how dele, tá? Então, para ser uma ferramenta BIM, ela tem que utilizar o formato IFC, tanto exportar quanto inserir um formato IFC dentro desse software, tá? O IFC é um tradutor. Como é que ele funciona? Cada software de cada fabricante tem sua linguagem própria, digamos assim. Então, o que o IFC faz? Você vai pegar a linguagem da Autodesk, transformar ela numa linguagem universal, de forma que qualquer outro software que leia o IFC consiga entender essa informação. Tá? O IFC é um tradutor, falando a grosso modo. Então, vamos lá. Principais softwares. Para modelagem de especialidades, é o BIM 3D. Tem o Revit, tem o ArchiCAD, o Allplan. O Revit é da Autodesk, né? É o fabricante Autodesk. Isso, o Revit da Autodesk, o ArchiCAD da Graphisoft, o Allplan, vou ficar te devendo, vai Tá. Não dá para guardar tudo. São mais de 206 softwares BIM. Isso em 2016. Hoje em dia tem até mais. Então não dá para guardar todos os fabricantes, né? Mas ferramenta de modelagem, essas são as principais. Vectorworks e outras mais. Então existe os softwares de modelo 3D, de orçamento. Tem os de modelagem 3D, tem os de coordenação 3D. Coordenação 3D é o quê? É compatibilização de projetos, tá? Temos o Solibre, o Navisworks, temos um outro que é mais simplório, mas que para quem está começando também atende, que é o Tecla BIMsite para planejamento de obras. O Navisworks. Temos também para o BIM 5D a parte de orçamentação, o Vico, ele faz a parte de planejamento de obra e consegue integrar o orçamento a esse planejamento de obra. O que é o planejamento de obra? Você vai fazer uma animação da obra, tá? Você consegue, a partir desses programas, tipo Navisworks, você vai inserir a sua planilha, o seu planejamento físico, que você desenvolveu no Project ou no Primavera, por exemplo, você insere ele no Navisworks. Depois você pega o seu modelo BIM e também da mesma forma insere o Navisworks. Depois você vai ligar cada componente do modelo à sua respectiva atividade no cronograma. E aí você consegue gerar uma animação onde você vai ver, a partir dessa animação, a obra acontecendo ali dentro do programa. Porque aí você consegue validar se o tempo que você propôs para cada etapa está certo, se a quantidade de material, de mão de obra. Você consegue retroalimentar esse processo a partir de simulações, mesmo em tempo real, durante a execução da obra. Tal material vai faltar, tal mão de obra vai atrasar. Você consegue retroalimentar o modelo, ver o que isso vai impactar e tomar as medidas para mitigar esses acontecimentos antes que eles realmente aconteçam. Aí, Maria Fernanda, é uma pergunta que eu queria fazer também, é a respeito da popularização, né? Eu imagino que a gente conhece o Revit e conhece o ArchiCAD, né? Que são talvez os softwares mais populares, digamos assim. Existe algum software que seja gratuito, que seja mais acessível que o outro? Eu não tenho esse conhecimento. Não. Então, O que acontece? Na verdade, não. Gratuito, o Tecla BIMsite é gratuito, mas é só ele. Os demais você tem a opção de pagar um aluguel da licença anual. Por exemplo, referência de preço. A suíte da Autodesk, que vem com Revit, AutoCAD, o Navisworks, 3D Studio e outros mais, é alguma coisa na casa de R$8.000 anuais por máquina. Uma referência de preço. O Solibre, que é o melhor software para coordenação 3D, ele está na casa dos... vou chutar um pouco baixo, tá? R$20, R$25.000 a licença. Tem uma versão simplificada do Revit, acho que é o Revit
de LT, se eu não me engano, com um preço mais acessível, mas ele não tem uma série de recursos. Então, mas para quem está começando é interessante. Mas tem as licenças educacionais, tá? Para quem está aprendendo, quem é estudante, por exemplo, a Autodesk disponibiliza o Revit, o Navisworks, uma licença educacional gratuita por 3 anos, com todas as funções. A ArchiCAD, a mesma forma, você consegue uma licença anual que você pode ir renovando anualmente também, gratuita, também educacional da mesma forma. Tem essa possibilidade, mas, como dizem, né, não existe almoço grátis, né? Então, o software é a mesma coisa, né? Agora, o BIM vem com administrador de pessoas também? Como é que é? Porque como é que faz para todo mundo entender isso tudo aí? Porque do ponto de vista assim, dos processos, a gente consegue perceber que é algo totalmente complexo, né? Complexo no sentido de pegar diferentes disciplinas, né? Coisas que se sobrepõem e buscar consensos e compatibilização. É uma ferramenta de consenso ali também de alguma maneira, né? Mas por trás a gente tem as pessoas, né? A gente já falou um pouquinho sobre a dificuldade cultural, assim, da aceitação, né, ou da forma de pensar, mas na prática também, né, o lidar com as pessoas é um problema para a ferramenta ou a ferramenta também é um problema, assim, pragmatiza demais, assim, às vezes coisas que a gente precisa de consensos diretos ali, pessoais e tal, para estar fazendo. Como é que ela tenta, de alguma maneira, aproximar as pessoas, assim, que estão envolvidas nos processos, né? Na verdade, as pessoas têm medo desse contato, têm medo desse diálogo, medo de que uns tenham contato com o projeto dos outros de forma muito íntima, digamos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo essa semana, que foi assim, engraçado demais. Trabalhando na compatibilização de um projeto lá na Skylab, não vou falar o nome do parceiro que não vem ao caso. Liguei o parceiro, ô fulano, você me manda o projeto de gases, de pressurização da escada, de instalações? Ele virou para mim, mas para que você quer o projeto? Falei, eu quero dar uma olhada, quero ver o que você fez, já que não teve diálogo nenhum durante o desenvolvimento, quero ver os impactos na arquitetura. Ele, não, eu vou ligar pro cliente. Eu falei, tá, pode ligar, mas me manda os projetos. Acabou que ele mandou, deu tudo certo, mas as pessoas têm esse receio de dialogar, de colaborar, é questão de confiança, de confiar de que eu não tô ali para prejudicar as demais especialidades, que a ideia ali é que a gente encontre a melhor solução globalmente falando. A melhor solução não é a solução individual, é aquela que é melhor para o contexto em que ela está inserida. Então, o difícil mesmo é fazer com que as pessoas entendam, acreditam e percam esse medo de colaborar, porque as pessoas têm medo, têm receio. O diálogo ele tem que estar acontecendo em paralelo com essa inserção de informações, todo mundo ao mesmo tempo, né? O diálogo é o tempo todo conversando, é o tempo todo explicando. E essa conversa se dá dentro dos próprios softwares, assim, ou ela não? Existe a possibilidade, não, na verdade, isso já é, o software não chega nesse ponto esse tipo de diálogo, esse tipo de contato interpessoal, digamos assim, né? E é uma coisa mais voltada pro projeto mesmo, pro dia a dia. Na verdade, aí entra a figura do coordenador BIM, entra a figura do BIM Manager, entra a figura do dono da empresa, que tem que estar ciente, tem que acreditar e apoiar nessa mudança, porque o BIM, na verdade, não é uma evolução do CAD. O BIM é disruptivo. Você não vai evoluir do CAD pro BIM. Então, como eu falei, eu peguei 12 anos da minha vida profissional e joguei fora, eu comecei de novo. A grande questão é só que as pessoas não querem fazer isso. Ninguém quer sair da zona de conforto, né? Pô, eu tô aqui me dando bem na minha profissão, ganhando meu dinheiro aqui, tá tudo certo, domino totalmente o que eu faço, a Maria domina totalmente o que ela fazia hoje com o CAD, vai ter que reaprender todos os processos, reaprender uma ferramenta que não é igual ao CAD. Pô, o CAD, vamos falar sério, o CAD com 6 comandos você faz qualquer coisa, você faz projetos desde um canil até um prédio de 40 mil metros quadrados com meia dúzia de comandos, com ferramentas BIM você não consegue, ou você tem uma visão geral da ferramenta para que você consiga utilizar ela, ou você simplesmente vai começar a travar. Eu já fiquei 1, 2, 3 horas para modelar uma escada até quando eu comecei a usar, até a bendita escada sair do jeito que devia sair. Só que as pessoas não têm paciência para isso, não querem fazer isso. Eu já tive contato com um calculista, eu vou te mandar o UFC aqui da arquitetura para você inserir o 3D da arquitetura direto no seu programa e você realizar o seu cálculo estrutural em cima da arquitetura, para ter a precisão total. Ele tentou a primeira vez, deu errado, desistiu. A gente precisa dessa resiliência mesmo, porque a mudança, a novidade, né, e como está vindo de uma forma meio avassaladora, é muita novidade ao mesmo tempo,
você fica um pouco perdido, mas assim, são novos perfis de profissionais que estão aparecendo, né? Essa parte de gestão, de gerenciamento, ela está ficando mais evidente no arquiteto em si. São novas responsabilidades mesmo dentro da modelagem, dentro da execução e dentro ali da coordenação do objeto em si, né? Com novas metodologias. Então, assim, não adianta a gente achar também que de uma hora para outra a gente vai conseguir fazer essa mudança de chave, né? Ainda mais para quem está atuando realmente no mercado. Não tem como você parar um escritório inteiro para fazer essa modificação, essa implementação. Ela custa, ela demora. A gente fala em ganho aí de produtividade, né? De redução de retrabalho, mas isso quando realmente você tiver numa rotina bem implementada, mesmo que ainda parcial no seu escritório. Os primeiros contatos, eles são mesmo ali de teste, então você tem que separar um tempo maior para o desenvolvimento, porque você vai quebrar a cabeça ali mais do que você quebraria no CAD. Então, assim, se você tem um prazo curto para entregar, talvez você preferisse fazer no CAD porque você consegue rapidamente resolver o seu problema ali, né? Mas não, com o BIM você tem que ter essa resiliência nesse momento para se adequar e daqui a pouco ele virar a rotina que o CAD é hoje, né? O CAD e os processos atuais que a gente desenvolve dentro do escritório. Toda a fase de transição, né, acho que a Maria Fernanda apontou bem aí as dificuldades da fase de transição, então parece que fica bem claro, assim, que às vezes a decisão por fazer um projeto na metodologia BIM ou na convencional, ela, às vezes vai partir muito do escritório, se ele vai ter a capacidade de assumir isso ou não, ou de conseguir ser remunerado de forma adequada para isso ou não. De fato, assim, os que já correram atrás vão estar na frente aí para futuros clientes que já vão conhecer a qualidade do material entregue nessa metodologia, porque ele dá mais assertividade na obra do que ainda a gente ficar à moda antiga. Isso nos leva a pensar, então, bem, passada a transição, que eu acho que é sempre traumática, acho que em todo o processo, a gente tem uma nova geração de arquitetos sendo formados e tal. E qual a visão de vocês, assim, que precisa mudar essencialmente no ensino para que essa geração já pegue o mercado já com a transição feita, né? Como é que vocês veem, assim, como é que isso pode mudar na formação do arquiteto? Isso aqui eu acredito que a Maria possa responder melhor do que eu, porque ela está inserida nesse ambiente, mas eu tenho duas opiniões em relação ao ensino do BIM na graduação. A primeira questão, volto à questão cultural, que para mim é fundamental a integração de cursos, arquitetura, engenharia e outros cursos mais, já que o BIM ele é multidisciplinar, né? Como isso vai funcionar na prática? Essa é uma questão, né? A gente sabe, eu dei aula na graduação para engenharia e a gente percebe claramente, vocês dão aula para arquitetura, né? Acho que vocês três trabalham com isso. Muito fácil perceber o abismo que existe entre a graduação de arquitetura e a graduação de qualquer uma das engenharias, de administração. Não existe nenhum tipo de integração. Então, o primeiro ponto é fundamental possibilitar a integração entre esses cursos. A segunda questão, vamos ter a infraestrutura tecnológica adequada para isso? Os professores vão se capacitar para isso, né? Como isso vai efetivamente funcionar dentro da graduação? Porque para você aprender cada um desses softwares, como é que isso vai funcionar, como é que a questão das licenças, mesmo que existam as licenças educacionais. E a terceira questão é exatamente essa generalidade que o BIM traz para a gente, como isso vai ser tratado dentro da graduação. Eu conversei com vários professores lá na pós-graduação que eu coordeno, e esse problema é geral em todo o Brasil. Os alunos, quando vão aprender o BIM, e eu estou passando por esse problema aqui no IESP, eles abrem o leque demais em relação a expectativas quanto ao BIM. Então também tem que ter cuidado de fechar um pouco esse leque, porque realmente o BIM, para você começar a estudar ele, entender ele é muito genérico. Então, como também tratar isso para os alunos, como direcionar isso para os alunos para uma graduação que já é generalista, né? A graduação tradicional ela já é generalista, como a gente vai tratar essa questão, né, Maria? Vale a pena uma busca
busca pela mescla de personalidades mesmo, né? Assim, mescla de departamentos, porque a gente faz muito trabalho em grupo, né, na arquitetura. Isso já é um avanço. A gente não fica tanto em trabalhos projetuais individuais, pelo menos na UFJF, né? Então, lá eu vejo que o pessoal faz bastante trabalho em grupo, mas só entre arquitetos. Então, essa mescla mesmo com outros perfis vai te aguçando ali na liderança, na coordenação, né, de entendimento realmente de por onde anda a outra disciplina em si, para que já tenha esse contato desde sempre, né, desde a graduação mesmo. Acho que a ferramenta em si é o de menos, porque como a gente também teve o CAD na graduação de forma simplória, você sabe que você vai mesmo atuar e desvendar ali as capacidades do software quando você estiver no mercado mesmo, precisando de agilidade, né? Então, assim, é a busca mesmo de mais perfis juntos, né? Para melhorar aí essa multidisciplinaridade desde a graduação. E tem a questão de inexperiência do aluno, né? Porque o recém-formado passa por isso, né? Ele cai no mercado, vai encarar uma pós-graduação e acha que aquela pós-graduação vai revolucionar a vida dele, quando a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Como é que vai se tratar esse tipo de questão dentro da graduação, onde você está lidando ali com alunos, sei lá, com 17, 18, 19 anos, que não tenham, muitas vezes não têm uma maturidade para estar ali na graduação, como tratar eles também e inserir eles dentro desse contexto de transformação digital, falando disso mais uma vez, dessa disrupção toda tecnológica, como também inserir eles dentro desse contexto de forma que eles compreendam e consigam entender que o que eles estão aprendendo ali não é só para a vivência acadêmica deles, é para a vivência de vida deles, né? Que eles entendam o que está acontecendo no cenário da construção civil a nível mundial, não é só aqui no Brasil, e que eles possam ter essa visão global, geral de tudo que está acontecendo e como que eles vão lidar com esse tipo de conhecimento dentro da graduação, sendo que muitas vezes estão ali começando a aprender o que é arquitetura, desenho técnico, essa coisa toda, como inserir o BIM nesse contexto. Sempre a gente vai com a mística, assim, né? A gente aprender mais o software do que necessariamente como é que funciona a ferramenta. E a gente tem entrado em conversas, assim, de como o BIM pode fazer com que o aluno entenda como é que é o processo construtivo. E aí você passa por todas essas etapas, não só de construção do prédio, mas a concepção arquitetônica, de uma necessidade que você tem para escolher alguns materiais, que às vezes ele é necessário. Mas, assim, você fazendo com que o aluno pense que a construção em si de uma edificação, ela passa por esses processos e de que o BIM, ela pode ser uma ferramenta, inclusive para você aprender o que vem primeiro, o que vem depois, né? E como é que esse processo se caminha, eu acho que ele vai ser fundamental para você inserir ele na academia, que não seja necessariamente para aprender, sei lá, um programa, mas sim para entender os processos e os métodos pelo que uma construção passa, né? De que você não tem só que fazer um objeto bonito, mas tem que entender que ali você vai ter um tijolo, que aquele tijolo vai ter uma espessura, que aquilo vai ter um preço, que aquilo entra no processo também de gerenciamento, enfim. É toda uma etapa de produção construtiva e que o BIM, ele serve como uma ferramenta para auxiliar e para ajudar que os alunos entendam o que é realmente arquitetura, né? A gente estuda história, a gente estuda teoria, mas tem a parte, né, do pé no chão que é necessária também para o cara saber qual parafuso que ele pode escolher, porque esse parafuso aqui grande vai torcer a madeira, enfim. E o BIM, eu acho, é fundamental, assim, no entendimento desse processo da construção. Pode ser um pouco isso, não sei o que vocês acham também. Quando a gente fez a pergunta sobre a formação, a gente fica muito pensando na formação do arquiteto, assim, dentro da sua disciplina. Mas a fala da Maria Fernanda e do Zé Ricardo, dessa questão dessa interação com outros saberes, isso pra mim era uma coisa que não tinha me tocado tanto, porque assim, eu vejo o BIM, assim, não sei se eu estou equivocado, mas não como uma ferramenta, como uma metodologia, uma mudança de processo, e que de fato é impossível a gente analisar uma formação futura do arquiteto não dialogando com outros campos do saber, porque é isso que acontece numa construção real, não existe só a figura do arquiteto. Se de fato é a digitalização da obra, você tem todos os atores ali presentes na construção do edifício, desde conhecer quem são os fornecedores adequados, como que isso entra num processo administrativo da edificação, como isso passa por outros, né, pela engenharia, não só a engenharia civil, mas até engenharia de produção, né, dependendo da escala do edifício. Eu acho essa colocação que eles fizeram
fizeram muito interessante, porque isso diz respeito à mudança de um sistema de ensino relacionado à construção, que não dá mais para ficar nas gavetas e cada um no seu quadrado, né? E eu acho que esse vai ser o maior desafio, né? Na verdade, a gente já tem, assim, desde a passagem aí do processo de projeto sequencial para o processo de projeto simultâneo, a gente já tem muito essa integração, né? Tipo, isso já poderia estar acontecendo nas nossas disciplinas, mas agora, com o BIM, com essa mudança mesmo aí de paradigma, isso vai ser vital, né? Porque não se concebe mais um objeto sem essa integração, né? Antes você tinha a chance de melhorar ali a sua produtividade tendo essa colaboração, essa simultaneidade de ideias e tudo, mas era uma opção. Você poderia ainda estar ali no modo sequencial, né? Faz arquitetura, depois passa para o estrutural, aí depois vem revisar tudo. Com o BIM isso já perde, assim, essa chance, né? Você já tá mesmo nessa integração multidisciplinar, e isso que tem que ser passado para a escola mesmo, para eles já terem esse contato com todas as disciplinas desde lá. Claro que sem voltar, assim, tanto para a técnica e esquecer da criatividade, né? Assim, a gente precisa ali na arquitetura, a gente sabe muito bem que muitos dos períodos eles aguçam a criatividade ali do estudante, tudo. É um momento que é proativo nesse sentido, né? Depois a gente vê como é que é na prática mesmo do mercado, mas o BIM já tem todo o potencial para subsidiar o aluno desde esse momento criativo. Super interessante também, assim, para mim está bem mais claro, assim, uma metodologia, de fato, uma forma de pensar. Ela amplia a nossa visão do processo, né, ao invés de restringir, assim, né, ela não é específica, ela é complexa mesmo. Fico pensando, eu trabalho com projeto urbano, né, assim, aí é outro, até com a própria noção de projeto, quanto processo, e não necessariamente com a materialização física de uma transformação. Nesse sentido também, não sei se ele se aplica tanto, assim, né, então também dentro dessa questão da revisão da formação, me parece realmente algo muito relacionado com a questão da arquitetura. Claro, tudo aquilo que você vai construir efetivamente, né, assim, que vai materializar ali concretamente no espaço, me parece que atende bem, né, assim. Tudo relacionado à infraestrutura também. Isso, infraestrutura, exato, assim, o hardware mesmo, assim, da cidade, digamos assim, em termos de projeto urbano, né. Não sei se é tão comum, assim, ser utilizado, mas ela serve tanto quanto, né, imagino, para pensar os sistemas da cidade, assim, né. A questão do BIM é justamente fazer a integração de processos, né? Eu costumo dizer que, imagina cada atividade, cada uso do BIM, né? A arquitetura é um uso BIM, instalações é um uso BIM, estrutural é um uso BIM, cada um ali tem o seu processo individual. O BIM junta todos esses processos num processo único. A questão principal do BIM é justamente essa, é fazer com que as pessoas colaborem, né? Não que isso já não aconteça, como a Maria disse agora há pouco, mas essa é a principal característica da metodologia acima de qualquer outra questão tecnológica, questão de técnicas construtivas e tudo mais, né? É fundamental que as pessoas colaborem, conversem, integrem soluções, que só assim a gente vai conseguir fazer com que a qualidade do empreendimento melhore. E isso é para qualquer tipo de empreendimento. Essa colaboração existe para qualquer tipo de projeto, né? Como eu disse, uma usina termonuclear, uma rodovia, um parque, uma praça, toda essa questão da colaboração, ela é fundamental para que a gente diminua. Falar que vai resolver tudo é mentira, não vai, tá? Isso não vai acontecer também. Mas conseguir diminuir ao máximo problemas, incertezas, uma ferramenta anticorrupção, que é isso que o BIM também significa, para a gente ver aí. Você sabia que nós estamos pagando esse estado da Copa até hoje? Por conta de superfaturamento das obras. Então, o BIM sim como uma ferramenta anticorrupção, por que não? O objetivo do governo com essa obrigatoriedade também é por causa disso, né? Que aí com o BIM a gente consegue ter sim um controle muito maior da informação. Essas questões que o BIM traz à tona para a gente discutir é que precisa, voltando ao assunto, ser inserido dentro do ensino, seja ele em qual nível for, graduação, pós-graduação, mestrado, igual no caso da Maria aqui, isso precisa ser inserido no discurso, que são assuntos extremamente atuais. Sustentabilidade, que é assunto mais atual do que esse, atual, de futuro e para sempre. As contribuições que o BIM traz para a sustentabilidade, quando você enxerga
a partir do ciclo de vida. E quando eu falo ciclo de vida, não é só da edificação, não, é do material também. Desde que você extraiu a bauxita lá na mina para converter a alumínio, na bauxita fazer alumínio, para até o momento que ela chega lá no canteiro de obras e depois quando aquilo lá vai ser demolido. Tudo isso são assuntos extremamente atuais e que o BIM traz para a discussão. Infelizmente, assim, a gente não consegue abordar todas as nuances do BIM, porque realmente é um assunto bastante complexo que dá muito pano para manga. Se a gente deixar aqui, a gente fica falando 4 horas do BIM, mas essa foi uma introdução do assunto. Talvez seja um primeiro programa que a gente está fazendo aqui para tentar explorar o que seria o BIM. Talvez se a gente for agora para, sei lá, o BIM para arquitetura, o BIM para engenharia, a gente consegue desse assunto puxar vários assuntos a respeito disso, e essa questão da tecnologia a gente vai abordar novamente com certeza depois, né, galera? Sim, não, com certeza. Acho que foi bom esse cast, assim, pra mim reforçou. A gente não é especialista, né? A tendência é sempre a gente materializar a ideia do BIM no software, simplesmente como uma facilidade de criação, de agilidade dentro de um processo de produção de projeto, só que não. A gente tá olhando muito pro nosso umbigo, né? Na verdade, a gente tá falando de construção mais eficiente, de entender o ciclo completo da edificação, o ciclo completo da edificação e, sobretudo, compreender que é uma metodologia de trabalho, que como uma nova metodologia envolve novas formas do pensar, uma nova mentalidade, uma nova interação. Eu acho que isso na fala da Maria Fernanda e do Zé Ricardo ficou muito claro, foi muito bom, assim, me esclareceu uma série de coisas. E isso porque nós nem entramos em realidade virtual, realidade aumentada, manufatura aditiva, né, impressão 3D e outras coisas mais. Já tem até o 11D. Saber que você consegue prever segurança de obra de funcionários já a partir de um modelo BIM. A Autodesk, se eu não me engano, tem uma plataforma nas nuvens que ela alimentou com milhares de informações referentes a acidente de obra, tipo inteligência artificial, que você insere o modelo ali, você consegue analisar o seu modelo diante da execução dele e ali de fazer o diagnóstico de possíveis pontos de problema de segurança de obra. A que ponto a tecnologia chega, né? Eu tô com medo de a gente chegar, sei lá, daqui a 10 casts ter que discutir BIM e tá já no 25D já. De tanta informação. Então, indo para as rodadas das dicas, acho que o Zé Ricardo tá com a dele aí, né, Zé Ricardo? Tá, eu vou dar 2 dicas então. Uma é um conselho e outra é uma dica de site, tá? Então, um conselho que eu vou dar para quem quer se inteirar do assunto. Comece primeiramente compreendendo o que é o BIM e o que você quer com o BIM, né? Não comece pela ferramenta tecnológica, né? Entenda o que você quer com o BIM e a partir daí você foca nas suas necessidades, no seu dia a dia de trabalho e procure aprender o software inserido dentro do contexto BIM, tá? É fundamental para você realmente otimizar o uso da ferramenta e otimizar o seu aprendizado sobre a metodologia. A segunda dica é um site, é o aprendabim.com.br. Tá? É um site de cursos de ferramentas BIM, inclusive tem alguns cursos gratuitos de família BIM, de Revit, tá? Acho que vale a pena visitar esse site para dar uma olhada lá, tem uns cursos excelentes e alguns gratuitos aí para quem quer começar a mexer na ferramenta, mas não está a fim de investir um dinheiro pesado, tem lá os cursos gratuitos, acho que vale a pena, fica a dica aí e principalmente o conselho. Bacana. Maria Fernanda, você tá com a sua dica aí? Na verdade, eu vou reforçar a dica do Rick aqui, porque é importantíssimo que a gente pare realmente para entender o quão amplo é esse conceito, né? A gente está sendo aí bombardeado por conta de muitas ferramentas e tudo, mas BIM é muito mais do que isso. Então, realmente, minha dica é para que vocês leiam bastante sobre o assunto, né? A prática é super importante, mas antes a gente precisa ter aí o conhecimento teórico, né? Buscar aí um conteúdo de bate-papo também, mais informal, para ver o que instiga cada um, né? O que esse conceito tem aí para trazer de novidade e ter realmente essa resiliência nesse momento que a mudança, ela é disruptiva, mas ela tá com tudo de que é para melhor, né? Então é a gente investir mesmo nessa mudança cultural aí.
Rafa, sua vez, sua dica aí tá aí? Eu não tô buscando muitas coisas novas, eu tô vendo muitas coisas antigas, relendo coisas antigas, então minhas dicas elas não estão muito assim na agenda do momento. Aí eu tô usando uma dica bem simples, que é um evento, né? Então assim, que na verdade é inscrição para premiação do IAB de São Paulo. Peguei sua dica, hein, Matheus? Fica à vontade. Não. Minha dica é outra. Então a gente foi aberto então um edital para premiação do IAB São Paulo, pode se inscrever arquitetos, estudantes de arquitetura, tem várias categorias lá sobre edificações residenciais, unifamiliar, multifamiliar, habitação de interesse social, planejamento, desenho urbano, ativismo, arquitetura efêmera, questões de tecnologia. Então reflete um pouco essa amplitude que o campo da arquitetura vem ganhando aí nas últimas décadas, né? Então fica a dica aí para quem quiser inscrever qualquer projeto ou qualquer ação que tenha feito recentemente. As inscrições estão abertas, abriram no dia 17 desse mês. Lili, tá com a sua dica? Tô com a minha dica, a minha é up to date, up to semana passada praticamente, assim, não sei se isso existe, que é o lançamento do livro Do Rio Orla à Orla Conde, os projetos que transformaram a frente marítima da cidade do Rio de Janeiro. Da galera lá do Rio mesmo, pega a gente da PUC, do ProUrb, quem organizou e tomou mais à frente do projeto foi a Verena Andreata. É um livro que organiza os projetos e os acontecimentos de toda a orla do Rio em todo o tempo da cidade, assim, né? Desde lá dos 445 anos da cidade lá que tem em termos de documento, o livro traz comentários, imagens, detalhes dos projetos, né? Então conta um pouco da história, né? E mostra essa ação pública, né? Que foi construir o passeio marítimo do litoral carioca. E a colega Cláudia Scarlatti, colega nossa lá do mestrado, né? Rafael também é autora. Fui no lançamento, muito bacana, uma obra necessária para quem estuda Rio de Janeiro, principalmente para quem se interessa com esse perfil de projeto. Hoje eu vou dar 2 diquinhas. Uma vai ser on-topic, a outra vai ser completamente off-topic. A minha on-topic, na verdade, inclusive a gente colocou no Instagram. É um livro do nosso amigo Fernando Lima, já participou aqui de um episódio com a gente. Ele lançou um livro que é uma espécie de compilação da tese de doutorado dele, que é Métricas Urbanas, Abordagens Paramétricas no Planejamento de Bairros e Cidades Sustentáveis. Então tem tudo a ver com a tecnologia, tem a ver com o urbanismo, que é o nosso métier aqui também, que a gente gosta muito. Aí o livro acabou de ser lançado, então ele tá vendendo na ProBooks. Tá disponível lá, a gente vai deixar o link para vocês, quem quiser comprar e adquirir o livro. Sugestão ótima, porque é um estudo bastante avançado a respeito, né, de soluções paramétricas, tem um pouco a ver com o BIM também. Como você pode pensar a cidade e planejar a cidade de uma maneira bastante tecnológica e bem apoiada nos conceitos contemporâneos. A minha segunda dica é um aplicativo que aparentemente parece ser meio boboca, assim, mas ele é muito bom. É um aplicativo que chama Just Watch. Ele vai te perguntar quais os streams que você assina e quais você tem, e aí todo dia ele vai te indicando o que vai entrando na programação, por exemplo, da Netflix, da HBO, do Telecine, Prime Video, da Amazon. Então ele vai te dando um monte de dicasinhas, assim, do que entrou na programação, de filmes bons, e cara, é muito bom mesmo, assim. Você vai descobrindo as coisas que entram no streaming, e você nem se dá conta. Então fica a minha dica, o aplicativo Just Watch tem para Android e para iOS, para vocês se divertirem muito enquanto vocês não estão estudando. Pessoal, eu queria agradecer ao Zé Ricardo, queria agradecer a Maria Fernanda pelo papo aqui. Foi muito boa essa introdução que a gente conseguiu fazer sobre BIM aqui. Espero que a gente consiga também explorar outros mundos aí dessa tecnologia e coisas mais específicas a respeito da nossa profissão. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado. Agradeço mais uma vez o convite e vamos nessa. Vamos encarar esse mundão BIM aí que tá vindo aí pra gente. Valeu. Gente, muito obrigada também pelo convite. Adorei o bate-papo, super informal. Clareou bastante, eu acho, que pro pessoal que tá ouvindo e instigou novas pesquisas, né? Valeu, Rafa, valeu, Lili. Então a gente se encontra daqui a uma semana com mais um episódio para vocês e até mais.